Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar contando o relato de parto da Lara. Para quem acompanhou, viu que eu já postei o do Gael. Se você ainda não viu, corre lá e assiste. E hoje eu vou contar um pouquinho do que aconteceu durante a gravidez e o meu trabalho de parto. Então, galera, quando eu descobri que eu estava grávida da Lara, a gente não me esperava, porque eu estava tomando o anticoncepcional tudo certinho e tudo mais e tal. A gente tinha pego o mês de setembro ali de férias, eu e meu esposo, né? Fomos viajar, fomos para a Serra, fomos para o Beto Carreiro, eu desci de montanha-russa, fui nos brinquedos mais loucos que tinha no Beto Carreiro, tudo grávida sem saber. Aí no mês seguinte, eu comecei a passar muito mal e resolvi fazer um teste, descobri a gravidez e tudo mais, né? Já estava entrando pro terceiro mês. É, Aí comuniquei a empresa, tudo mais. Só que nesse meio tempo de gestação aí começou a me dar crise de pânico, uma crise de ansiedade, comecei a ter que tomar medicação. Foi uma gravidez assim tranquila, num sentido tipo de não tive desejo de nada, não passava mal, foi tranquila nesse sentido, mas emocionalmente assim foi muito pior do que a do Gael ali, posso dizer. Passei por muito mais problemas. Tive que ser afastada do meu serviço, eu fiquei a gestação inteira afastada, porque por conta das minhas crises que estavam tendo cada vez mais e por outros motivos ali no meu trabalho eu acabei me afastando. Mas, tirando isso, foi uma gravidez bem tranquila, não passei mal, não tive desejo de nada, foi bem tranquila, assim, comparada do Gael, né? Nesse quesito, assim, de enjoo e essas coisas, ela foi bem melhor. Foi bem mais fácil de adaptar, vamos dizer. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho como foi o início ali do meu trabalho de parto, como que se iniciou. Na noite anterior, eu já estava, há uma semana antes de eu ganhar ela, eu já tinha ido no hospital, porque eu estava com bastante dor e contração. Chegando lá, o médico já tinha avaliado, eu já estava com 3 dedos de dilatação. Só que para internar tem que ser a partir de 4, né? Aí no primeiro dia e tudo mais, eu tive que ficar as 2 horas caminhando também. Só que a minha dilatação não evoluiu e como eu estava de 38 semanas na época, ainda podia aguentar até 41, então tinha 3 semanas ainda, eles me mandaram para casa. E nisso em casa eu comecei a caminhar mais durante o dia, comecei a fazer exercício, comecei a me exercitar na bola, fazer várias coisas para ir dilatando, né? Um dia antes de eu entrar em trabalho de parto, eu tive uma dor muito forte, tive na maternidade, meu esposo foi comigo ali. A gente chegou lá e ainda tava com os 3 dedos. A médica ainda falou pra mim: olha, é possível que tu vai entrar em trabalho de parto ainda essa semana. Mas, por enquanto, ainda não foi, não era o momento e tudo mais. Aí a gente voltou para casa, continuei caminhando, fiz uma caminhada bem grande com a minha sogra, fui para a bola, fiquei no chuveiro, fiz um monte de coisa. Aí eu assisti no Rios na internet, eu vi uma moça falando que se tu fizesse uma técnica, eu tava de 39 semanas e um dia, né, nesse dia. Ela falou que se eu fizesse uma técnica de ficar em 4 apoio, com a parte da bunda elevada para cima e deitado com a cabeça no travesseiro, por 40 minutos ia ajudar, porque não sei o que lá, nananã. E como eu já tava muito pesada, porque a gestação da Lara, ela me deixou muito maior do que a do Gael, eu já tava fazendo qualquer coisa, já tava tomando chá de canela, já tava tentando fazer tudo que vocês possam imaginar. Aí eu resolvi testar isso aí também. Porque não ia fazer mal, não ia prejudicar, então eu fiz. E nisso eu fiz. E isso era umas 11 e pouca da noite. Eu até falei com meu esposo, vou fazer amanhã pra ver só. Amanhã a bolsa da Lara vai, a minha bolsa vai estourar e a Lara vai nascer. Aí a gente riu, tudo mais, brincou. Aí deu ali umas 3 horas da madrugada, 3h30 ali. Eu tava deitada e eu senti escorrer alguma coisa na minha perna. Só que não era muito, era pouca coisa assim. Daí eu fiquei, meu Deus, o que pode ser, né? Eu vou lá no banheiro pra mim poder ver o que é. Só que na hora que eu levantei da minha cama, que eu fiquei em pé no chão, a minha bolsa estourou. Aí tava meu filho dormindo na caminha dele, ele que fica no nosso quarto, meu esposo dormindo ali, eu chamei. Aí a gente, na hora, viu que o líquido tava claro, não tinha cheiro forte, tava tudo ok. Aí a gente conseguiu, né, se programar mais tranquilo.
A gente desceu, eu tomei banho, tudo bem tranquila, tomei café, terminei de arrumar as coisas, carregamos o carro, se despedimos do nosso filho mais velho. Então, assim, foi bem mais tranquilo do que o do Gael, assim. Do Gael, com os 3 dedos, eu já tava apavorada. O dela ali, não, tava bem tranquila, bem de boa. Aí a gente foi, chegou na maternidade. Chegou na maternidade, começou a sair mais água, né? Mais forte ali, que não tinha estourado a bolsa totalmente. Aí a gente passou pela triagem. Aí já ficamos lá para dentro do centro obstétrico, né? Mas não tinha sido internado, não tinha passado pelo médico ainda. E tava com muita demanda de parto, era um parto atrás do outro, uma correria atrás da outra. Eu tava com uma contraçãozinha, mas era bem suportável, era bem tranquilo. Aí eu passei pela médica, ela me avaliou, tava com 6 dedos de dilatação já. Já tava com 6 dedos, então já ia me internar. Eu tava com dor, mas também não era nada muito suportável, eu tava bem tranquilo. Minha esposa até falou brincando, meu Deus, do Gael, tu tava quase morrendo com 3. E tava bem tranquilo assim, bem de boa. Aí ele foi fazer a minha internação e eu fui para a sala de pré-parto. Aí assim que eu cheguei no quarto, né, minha esposa fazendo a minha internação, aí veio uma moça para tirar sangue, que ele tira o sangue para ver se tem algum problema, alguma coisa e tal. E eu resolvi ir pro chuveiro. Assim que eu entrei, né, ela tirou o sangue ali e eu resolvi ir pro chuveiro. Porque o chuveiro ajudava a dilatar, ajudava a relaxar um pouco, embora as contrações não tivessem tão forte, para mim ajudar, né? Aí eu fui no chuveiro, fiquei uns 15 minutos mais ou menos, e meu esposo veio, né, que a gente tinha feito a internação. Aí ele falou pra mim, amor, deita um pouquinho lá na cama e aproveita pra te descansar, aproveita que não tá com tanta dor, aproveita que ainda tá com 6 dedos, ainda tem mais coisa pra aumentar, porque na nossa cabeça ia demorar, ali já era mais 7 e pouca, quase 8 horas. Aí tá. Aí a gente deitou na. Eu deitei na cama, né? E meu esposo ficou do meu lado. E na hora que eu deitei, veio a primeira contração um pouquinho mais forte ali. Que eu já senti. Aí ele ficou me olhando assim. Aí veio a segunda também. Um pouquinho mais forte. Daí a gente já percebeu ali que tava uma contração um pouquinho diferente da que eu tava sentindo. Aí ele falou pra mim: Amor, tu quer que eu chame um médico pra vir aqui avaliar? Eu falei que queria, né? Embora não tivesse nada insuportável ainda, estava começando a vir as dores mais fortes ali. Aí ele chamou e na hora que a médica veio, ela perguntou o que foi, eu falei que a minha contração estava aumentando, que eu estava com vontade de fazer o número 2 e pelo primeiro parto, como eu descobri, né, que o número 2 não é, na verdade não é, eu nem queria nascer. Aí eu falei para ela falou, não, então vamos te avaliar, vamos ver quantos centímetros você tá, e a gente vai analisando, né, para ver. E na hora que eu fiquei na posição ali para ela poder ver a dilatação, ela nem precisou ver a dilatação, porque a cabeça da minha filha já estava coroando, já dava para ver os cabelos, já dava para sentir e ela já estava nascendo. Aí eu fiz as forças ali que precisou para fazer, né? Acho que foi 4 intervalos de força, não me lembro agora bem certinho quantos intervalos de força foi. Eu fiz ali um intervalo de força e ela nasceu. Só que ela nasceu totalmente diferente do Gael. Ela nasceu chorando, nasceu vermelhinha, nasceu assim, graças a Deus, foi um parto muito tranquilo. Aí já veio pro meu peito, mamou. Quando tava mamando já fez xixi, já fez cocô. O Eric conseguiu cortar o cordão umbilical, que ele não tinha conseguido cortar no do Gael. Então, assim, na parte de parto ali foi totalmente diferente. Foi uma experiência totalmente diferente. A gente estava com medo, né, desse momento, porque por tudo que a gente passou com o Gael e tudo mais, a gente estava com bastante receio. Mas, graças a Deus, foi tudo muito rápido. Deu que a gente internou até ela nascer, eu acho que deu uma meia hora no máximo. Foi tudo muito rápido, assim. Não tive tanta dor. Na hora que estava começando a vir as contrações mais fortes, já era ela nascendo. Então, graças a Deus, eu não sofri muito. Tanto é que quando a gente estava no centro obstétrico esperando, a gente estava dando risada, estava conversando, estava tudo muito tranquilo. Aí, graças a Deus, ela veio bem, veio forte, veio com saúde, então foi bem tranquilo. Aí a gente ficou ali, né, a manhã inteira na sala de pré-parto ali, esperando uma vaga pro quarto.
Aí ela tava bem. Ela é uma criança muito diferente do Gá, assim, que a gente reparou que o Gá dormia bastante. Ela não, ela já era mais ativada, mais acordadona, assim, mais ativa. E, mas era uma bebê super tranquila também, foi bem tranquilo. Fomos pro quarto, ficamos os 2 dias que precisava ficar lá com ela, né? Ela mamando, fez cocô, xixi, tudo certo. Então a alta dela também foi bem tranquila. Aí a gente veio para casa, aí já tinha um lugar aqui, aí começou uma rotina totalmente diferente do que a gente estava acostumado, né? Com 2 crianças, com idades totalmente diferentes. Mas graças a Deus o Gael não é uma criança que sentiu ciúme da irmã, que faz birra por qualquer coisa, não. Ele se adaptou super bem a ela, né? Durante a gravidez toda a gente já estava conversando com ele, já estava explicando para ele. Então, quando ele viu ela, ele aceitou ela muito tranquila, né? E a gente também dosou bastante a atenção para ele, para ela. A gente tá sabendo levar, né? Tá sabendo fazer de uma forma com que ele não se sinta excluído. A gente tenta incluir ele em tudo. Então ele mesmo de vez em quando chega e pede para pegar ela no colo. Ele vem e brinca, ele vem e diz que ama ela. Então eu acho que o nosso trabalho como pais ali a gente tá fazendo bem, porque não teve nenhum momento em que ele se sentiu mais excluído ou que ele tenha feito birra por alguma coisa relacionada a ela, assim, não, foi bem tranquilo. Hoje ela tá com 2 meses, né? Fez 2 meses no domingo. Aí ontem ela tomou a vacina de 2 meses. Ontem e hoje já tá um pouquinho mais complicado por conta da reação, deu febre nela, as perninhas dela estão bem doloridas, deu cólica, então esses 2 dias está sendo bem complicadinho. Ela tá bem choroninha, bem manhosinha. Essa noite ela acordou de madrugada e ficou a madrugada inteira acordada, coisa que ela não é acostumada a fazer, ela sempre dormiu muito bem à noite. Mas a gente já sabia que isso ia acontecer, embora com o Gael na vacina de 2 meses dele não tinha dado reação, não tinha dado nada, a gente tá conseguindo se virar bem ali também. A gente sabe que também não é para sempre, é 1 ou 2 dias, logo já vai estabelecer a rotina normal que estava tendo com ela. Então, é isso, pessoal. Dá para ver, assim, né, que deu bastante diferença entre ela e o Gael em todos os quesitos, assim. Mas está sendo uma experiência muito boa, a gente está aproveitando cada momento, ver os dois crescer junto ali é muito bom, é surreal, é muito bom mesmo. Então é isso, pessoal, obrigada por me acompanhar até aqui. Se vocês não viram o relato de parto do Gael, corre no canal ali, tem um vídeo completo. Curte, comenta, compartilha. E é isso, gente, um beijo.